Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Fábio. Estamos aqui para mais uma super aula do curso de atendente de farmácia do Sebrae. Isso aí. E nesse módulo Primeiros Socorros, vamos aprender hoje uma situação muito importante, bastante comum, que é a manobra de Heimlich. Isso aí. Esse nome difícil aí nada mais é do que você socorrer uma pessoa que está em processo de engasgamento. Muito bem. O nome então é manobra de Heimlich e nós vamos aprender como executá-la quando a vítima estiver em pé, deitada ou inconsciente. E vamos ver também os cuidados para realizar a desobstrução de vias aéreas em crianças menores de 1 ano de idade. Ok, ok? Bora lá então, pessoal. O que é então o engasgamento? É a obstrução das vias aéreas por corpo estranho sólido ou líquido. Obstrução das vias aéreas por corpo estranho sólido ou líquido, isso mesmo. Então, quando nós temos um corpo estranho que obstrui a entrada de ar, né, a pessoa não consegue mais respirar porque existe ali naquele local uma obstrução, um corpo que impede a entrada de ar ali no local. Então, engasgar é um acidente que ocorre com certa frequência, muita frequência, né? Nós vemos vários casos aí em restaurantes, dentro de casa, né? Então, é muito importante que estejamos preparados para socorrer essas pessoas, mesmo em casa, né? Não só na farmácia, mas também em casa, né? Pode parecer algo simples, algo de pouca gravidade, mas se a vítima não for socorrida a tempo, se a vítima não for socorrida de uma maneira correta, pode ter consequências graves, inclusive levar à morte. Então, por que a gente engasga, né? Quando a gente engole, o alimento passa aqui da boca para o fundo da garganta, passa aqui na faringe, e quando a gente engole, nós temos uma estrutura chamada epiglote, que ela automaticamente fecha o canal de entrada do ar, né? Então, esse canal aqui é a entrada do ar e este canal aqui é a entrada do alimento. Então, quando a gente engole, a intenção, se tudo der certo, é que o alimento desça aqui pelo esôfago e vá até o estômago. Quando a gente está respirando, o ar passa aqui pelo fundo da garganta e desce para a laringe. Então, esse é o caminho. Quando engolimos, esôfago. Quando respiramos, laringe. Então, qual que é o problema? Quando estamos engolindo, ao invés do alimento descer para o esôfago, ele pode parar aqui nessa região. Há um fechamento incompleto da epiglote, ou o alimento é muito seco, ou um objeto grande que impede, né, que a deglutição desse objeto ou desse alimento, e ele fica parado aqui nessa região onde deveria passar o ar. Então a pessoa não consegue respirar, logo ela pode até ir a óbito. Então é bem complicada essa situação e nós vamos aprender como gerar um processo ali para eliminar esse objeto, para a pessoa jogar para fora esse objeto que está obstruindo aqui a entrada de ar. Ok? Os métodos variam de acordo com o tipo de objeto, mas essa manobra tem ótimos resultados. Ela foi descoberta pelo médico Henry Heimlich e ele tem como objetivo induzir uma tosse artificial, da mesma forma que você tem ali uma doença ou uma irritação no pulmão, o seu organismo enche o pulmão de ar e expele aquela irritação, aquele muco, né, o que está incomodando ali no seu pulmão. Como a entrada de ar está trancada, você não consegue encher o pulmão de ar para tossir.
Então, porque o ar não vai entrar nem sair daqui. Então, qual que é a nossa intenção com essa manobra? Com uma pressão que nós vamos aprender agora na sequência, é produzir uma tosse artificial, fazer uma pressão ali naquele pulmão para que ele consiga eliminar aquele objeto, aquele alimento que está impedindo a entrada de ar, ok? Então, qual que é o procedimento? Se a pessoa está em pé, então ela está lá comendo, está sentada ali na mesa, começou a comer, de repente você vê o sinal ali de que ela está engasgada, ela vai fazer um sinal, vai avisar as pessoas que ela está ali engasgada. Então, você é nítido, né? Quando a pessoa está engasgada, ela está ali consciente, ela está, né? Você vai fazer o quê? Vai pedir para que ela fique em pé, vai ficar atrás da vítima, isso é muito importante, tem que ficar atrás da vítima, posicionar uma de suas pernas, aqui é suas pernas, entre as pernas da vítima, servindo de base. Então você vai atrás da vítima, colocar a sua perna entre as pernas dela. Então a sua perna vai ficar no meio das pernas, servindo de base. Você vai precisar uma base porque você vai fazer força. Vai colocar o braço em volta da cintura, né? Como se você estivesse dando um abraço ali por trás da pessoa, ok? Fechar uma mão e colocar o lado do polegar contra o abdômen da vítima. Então você vai pegar a sua mão, fecha a sua mão e deixa o polegar, a parte do polegar, você vai colocar no abdômen da vítima. Isso também é muito importante. Fecha o polegar, como se fosse dar um soco, com o fecha a mão, como se fosse dar um soco, coloca o polegar na parte do abdômen da pessoa, ok? Praticamente ali um pouquinho acima do umbigo e próximo ali do estômago, você vai colocar a posição que é o correto ali da sua mão. E daí com a outra mão, você vai envolver a mão fechada, vai envolver a mão fechada e puxar, mas puxar com muita força para você. Então você está atrás da vítima, a sua mão, punho fechado, o polegar ali no abdômen da pessoa, com a outra mão você segura e puxa, fazendo um movimento mais ou menos assim, ó, como se fosse para dentro da barriga para cima. Você vai com esse movimento, você vai apertar o pulmão da pessoa, apertar aquele pulmão, vai fazer uma pressão de baixo para cima para que aquele ar que está ali dentro do pulmão sofra uma pressão e consiga eliminar aquele objeto estranho que está causando a obstrução, ok? Você vai fazer isso 5 vezes, bem forte, sem dó. Não pode ter dó. A pessoa está sem respirar. Você tem que tirar aquele objeto ali da região ali da epiglote da garganta da pessoa. Então tem que ser com uma força bastante forte, uma força grande ali, ok? 5 vezes, isso é muito importante. Vai tentando até que aquele objeto saia. Caso a vítima você não conseguiu, a vítima, por exemplo, não conseguiu respirar, vai desmaiar, ficou inconsciente, né? E você vê que ela está sem pulso, por exemplo, ela demorou muito o socorro e ela teve ali uma parada cardiorrespiratória, né? Você começa a fazer a reanimação cardiorrespiratória que nós já fizemos aí em aula. Nós já aprendemos a fazer essa massagem cardíaca, reanimação cardiorrespiratória, RCP, já fizemos isso em sala. Sempre que a vítima estiver sem pulso, sempre, em qualquer situação de primeiros socorros, nós devemos fazer essa massagem, essa reanimação cardiorrespiratória. Mas se você fizer corretamente o procedimento, se Deus quiser, você consegue ali eliminar aquele objeto que está trancando a respiração da pessoa, ok? Então aqui uma figura, né? A pessoa nitidamente está com
o processo de engasgamento, você fica atrás da pessoa, sua perna entre as pernas da pessoa, para formar um apoio, né? E daí com a sua mão, como eu expliquei, coloca aqui nessa região, né, perto aqui da boca do estômago, que o pessoal fala, e puxa para você com força. Puxa, puxa várias vezes, né? 5 vezes, até que esse objeto, pela pressão do ar que está aqui no pulmão, é jogado para fora e você salva uma vida aprendendo a fazer esse procedimento. Se a vítima estiver deitada ou inconsciente, você chegou no local, chamaram você porque sabe que você é um aluno do Sebrae, é um aluno do curso de atendente de farmácia, vão pedir ajuda para você, a pessoa já passou por todo aquele processo, né? E você chegou lá, ela já está inconsciente e ela está ali deitada. Então você deita ela, se ela já estiver deitada com a barriga para cima, decúbito dorsal é as costas deitadas, né? As costas no chão e a barriga para cima. Você vai se ajoelhar por cima da coxa da vítima, né? Para servir de apoio, ou ficar ao lado dela, mas em cima da coxa é melhor ainda, porque você vai estar bem no centro do corpo da pessoa. Colocar a segunda mão diretamente sobre a primeira e realizar a compressão abdominal. Aqui está uma figura, uma mão em cima da outra, e você vai empurrar, empurrar vigorosamente 5 vezes também com bastante força para que esse ar que está aqui no pulmão da pessoa faça uma pressão e consiga expelir aquele objeto. Lembrando que se a pessoa estiver sem pulso, nós temos que fazer a massagem cardiorrespiratória, ok? Muito simples. Quando nós tivermos oportunidade de voltarmos às aulas práticas, às aulas presenciais, nós faremos isso na prática aí com vocês, alunos do Sebrae, em sala de aula. Se você estiver sozinho, e aí, professor, estou sozinho em casa, quem que vai fazer, quem que vai me socorrer? Você mesmo. Tem uma técnica que você consegue socorrer-se a si mesmo. Você vai colocar o seu punho na mesma região que você colocaria na pessoa, você coloca em você mesmo, ok? Segura com a outra mão para servir de apoio e encontre algum objeto, a gente fala cadeira porque ela dá a altura certinho aqui da região do nosso abdômen e se joga em cima dela. Se joga para que o teu peso faça a força suficiente para que sua mão faça a pressão ali no seu pulmão e elimine o objeto que está obstruindo ali a respiração, né? Ou então joga o próprio corpo ali nessa região aqui da cadeira, a própria base ali da cadeira, da parte de cima da cadeira, pode fazer com menos resultado, mas vai fazer uma pressão também no seu pulmão. Faça o quanto antes isso, porque você vai ficar sem ar e você pode perder a consciência. Se você estiver sozinho, é bem complicado, né? Ok, galera? É uma aula bastante simples, né? Na prática, a gente passa para vocês aí mais detalhes aí, mais variações, as dificuldades, né? De fazer esse procedimento. No caso de crianças menores de 1 ano, você vai deitar a criança de bruços sobre o braço. Coloca a criança com a barriguinha ali em contato com o seu braço, vai apoiá-la na palma da mão, de cabeça para baixo, bater nas costas com as mãos em concha, assim, ó, bater com a mão em forma de concha e daí verificar se o objeto foi expulso. Então coloca a criança apoiada no seu braço, um pouquinho inclinado para baixo, e aqui nas costas da criança você faz a batida ou com essa região da mão ou fazendo ali o dorso ou a concha vigorosamente.
Caso a criança permaneça engasgada, você vai fazer o procedimento igual ali o nosso segundo procedimento, como se a nossa vítima estivesse deitada com a sua mão, né? 2 dedos, mais ou menos assim, 3 dedos, você vai apertar ali bem aquela região do abdômenzinho da criança, né? Cuidando, claro, com as devidas proporções de força, mas fazendo a pressão aqui no pulmão da criança para que ela consiga expelir aquele objeto que está trancando a respiração da criança. Eu sei que na hora dá um desespero, mas a gente tem que manter a calma em todas as aulas que eu dei para vocês. E eu falei sempre que o fator principal para um bom socorro, né, para uma emergência, um primeiro socorro de uma emergência, é manter-se a calma, raciocinar e pensar no que está acontecendo e tomar as atitudes o quanto antes, né? Em determinadas situações, claro, dependendo da situação, sempre acionar o socorro. Se tiverem mais pessoas, uma aciona o socorro e a outra faz já o primeiro socorros, enquanto o socorro não chega, enquanto o socorro está a caminho, você já adianta o processo de recuperação da pessoa, ok? É um acidente que ocorre principalmente em crianças e idosos, crianças porque ainda não desenvolveram bem o processo de deglutição ou estão muito afobadas ali, comendo, falando, e os idosos quando é uma idade que a musculatura já perdeu força, às vezes o sincronismo dos movimentos da deglutição podem estar afetados, ok? Tranquilo, então? Aulinha super simples, super rápida. Aguardo vocês na nossa aula ao vivo para tirar todas as dúvidas em relação a esse procedimento. Valeu, galera! Um abraço, até a próxima. Tchau!